noite, galerinha. Vamos aprendendo mais uma liçãozinha bíblica com o João e com o Minho. Ô, João, sabe, eu fico às vezes pensando assim, sabe, se eu vou escutar um dia você falar as coisas, eu não entendo, porque às vezes eu fico assim meio preocupado, né, porque se eu não escutar você falando, quando você estiver falando, o que vai acontecer? Ô, Pinho, se você não escutar o que eu tô falando, é porque você tá ficando surdo. Não, João, eu tô querendo dizer assim, ó, se eu não escutar o que você tá falando, tudo o que você fala de Jesus pra mim, se eu não escutar o que você fala, eu não entender o que você, não entender o que você fala, e eu não fazer o que você fala, o que vai acontecer? Ô, João, eu vou contar uma coisa pra você. A mãe sempre fala assim: João, atenta ao que a mamãe ensina, o que a mamãe fala. Todas as palavras que são de Deus, guarda no teu coração. Atentai-vos e guardai como um tesouro no teu coração. Ela fala assim, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é luz para os seus olhos e lâmpada para os seus pés. Ai, como assim? Vai ter um pisca-pisca no meu olhos? Vai ter um pisca-pisca agora no meu olhos? Vai ter lanterna nas minhas pernas? Pra quê? Eu nem fico olhando. Olha, eu tenho um tênis, olha aqui meu tênis, tem uma lanterna. Olha aqui, ó. Eu preciso mais disso, ó. Deixa eu bater, ó. Olha que legal. Bateu, ele acende. Ai, Pinho, eu não tô falando desse tênis que tem lanterninha, não, Pinho. Eu tô falando assim, a mamãe fala que quando nós escuta a palavra do Senhor, escuta a voz de Deus, nós permanecemos temendo Deus e não tem problema, não tem perigo de se perder. Se perder, João. Mas eu não vou me perder, João, porque o motorista leva eu lá de casa pra escola de casa. Ô, Pinho, se perder, Pinho, quando a gente ficar grande, pra gente não usar droga, pra gente não poder prostituir, a gente não pode responder papai e mamãe, nós tem que ser temente a Deus. Olha, tem um menininho chamado Samuel, ele desde pequenininho, ele se sentia muito diferente. Aí ele deitava assim, escutei a voz de Deus chamando Samuel, ô Samuel. Quieto, Deus falava com eu, se fosse comigo eu saia correndo. Não sai correndo, Pinho, não ia sair correndo porque ele sentia que ela Deus, ela é diferente. E quando é Deus a gente não tem medo, porque não é assombração não, é Deus. A presença de Deus é muito maravilhoso. Não. E o que aconteceu com Samuel? Aí, ó, Binho, aí o Samuel estava lá e Deus chamava ele na madrugada e falava assim, Samuel, ô Samuel. E ele começou a ouvir a voz de Deus, daí ele foi crescido assim lá, né, onde o sacerdote ficava lá, e ele cresceu, ele virou um profeta de Deus, ele era um profeta de Deus, e desde pequenininho ele sempre ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, e quando foi lá pra frente, ele teve que ir lá ungir a cabeça de Davi. Olha que legal. Por quê? Mas por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus. Mas Samuel, ele tinha mãe? Claro, né, Pinho? A mãe de Samuel se chamava Ana. Ela era Ana, uma mulher muito atribulada, uma mulher que solava demais, homem solona, e solava por quê? Porque ela queria ter filho, mas não podia ter filho. Aí ela solava. E tinha outra amiga dela lá, aí ficava criticando, ficava zombando dela, ela se sentia muito triste. E daí a Ana foi lá no templo, e ela foi solando aí. Tinha um profeta chamado Eli, falou assim, ô mulher, você tá bêbada, você bebeu muito vinho forte, você bebeu, mulher, você tá fazendo essas coisas. Aí ela falou assim, não, profeta, eu não bebi nem vinho, não bebi bebida forte, não bebi nada, é o meu espírito que precisa de Deus, meu espírito tá quebrado, meu espírito tá apavorado, tá angustiado, eu tô embriagada de espírito.
Aí ela pegou, olhou e falou assim, porque eu queria ter um filho e eu não posso ter um filho. Aí Deus falou para ele, ela vai ter filho. Ele falou assim, mulher, vai em paz, porque você vai ser abençoada. Aí quando ela voltou para casa, aí depois ela teve o Samuel. Só que quando ela falou com Deus, ela falou, Deus, se você me der um prazer de ser mamãe, eu vou dar meu filho, ofereço meu filho para estar na tua presença para todos sempre. E além de ela ter um filho, Deus deu um filho para ela, um filho sacerdote, um filho profeta, um filho da presença de Deus. Ela teve muita alegria. A Ana foi uma mulher muito abençoada, muito abençoada. Nossa, João, a minha mãe não se chama Ana não, mas eu acho que eu quero ser abençoado. Você ainda acha, Pinho? Você tem que ser abençoado, Pinho. Você tem que ficar no caminho de Deus, Pinho, porque nós precisamos de Deus. Porque Deus, ele é maravilhoso.